aí a gente vai fechar esse capítulo, né? E amanhã a gente vai ver o capítulo 5, que eu já até coloquei aí para vocês o roteiro, né? É um capítulo pequeno. Na outra semana a gente inicia, já é maio, né? A gente inicia já os 2 capítulos finais, que é testamento e o inventário e a partilha, tá? Pois bem, na última aula, meu povo, eu parei na fase da arrecadação, né? Só para recordar para vocês a etimologia do termo arrecadação, né? Você vai tomar conhecimento, né? Acerca da existência de determinados acervos. Então, toda vez que a gente inicia o processo da jacência, você inicia por essa etapa, né? A chamada arrecadação, porque é a oportunidade de dar diligências da equipe da justiça, o juiz, com as suas diligências, né? Vai tomar ciência acerca da existência de eventuais acervos deixados por aquele determinado decujus, né? Aquele falecido. Então, arrecadar isso, eu expliquei, salvo me engano, na aula passada, né? Que você, com a sua equipe da inspeção judicial, porque isso aí é um meio de prova, né? Você vai formalizar o primeiro ato de contato, o conhecimento desses dispositivos, desses acervos, que no caso é a arrecadação. Aí eu expliquei para os senhores e para as senhoras, né, algumas regrinhas, tá? Principalmente a questão de você nomear o curador, né, que é o responsável por essa herança jacente, tá? Se de repente alguém se habilitar, vai ter que encontrar um responsável em gerenciar, em conservar esse acervo. E esse responsável é o curador, tá? Quando você ingressa na justiça, você aciona a herança jacente, e aí vai ter essa representatividade, tá? Aí eu expliquei para vocês, seguindo aqui o roteiro, né, que é possível formalizar também os determinados laudos eficientes, no caso, o auto de inquirição e informação. Eu expliquei também para vocês acerca do auto circunstanciado, que são documentos diferentes, né, que vocês até anotaram a diferença. Só para recapitular, né, o auto circunstanciado, ele visa formalizar a descrição daqueles acervos que porventura forem encontrados. Então, ali a tarefa é desse relatório informar o que ali já foi encontrado, que já foi individualizado, que já foi precisado, né? Acerca da natureza, da matéria e etc. e tal. Já o auto de inquirição e informação já está dizendo, né? Aí eu vou buscar informações detalhadas, mais específicas acerca das pessoas, né? Acerca dos herdeiros. De repente, por onde é que se encontram esses herdeiros, o paradeiro, qual é a relação de parentesco, né? Se eles exercem alguma profissão. Então, esse relatório ele é bem mais subjetivo, né? Esse relatório do auto de inquirição. Tanto circunstanciado quanto o auto de inquirição, você vai ter que depois anexar, né, nos autos principais do processo da jacência. Porque vocês já sabem, né, que a jacência ela vai transcorrer no devido processo legal, né, que é um procedimento de jurisdição voluntária que vai, indubitavelmente, ali transcorrer nesse rito processual. E não vai ser diferente, né? Esses relatórios vão ter que ser anexados para que depois fique à disposição daqueles que, porventura, quiserem se habilitar posteriormente, né? De repente pode ser algum herdeiro que vai querer saber de antemão o que se trata, quais são os acervos que já foram encontrados, que já foram descritos, né? E esses relatórios vão ter essa finalidade de informar, tá? Aí eu expliquei para vocês, dentro da regra lá do CPC, só fazendo esse feedback da aula anterior, né? Aí eu também comentei, olhando aqui no material, acerca da importância, né, das chamadas precatórias, das cartas precatórias. Por quê? Porque pode ser que, por exemplo, o falecido ele tenha deixado alguns outros acervos até espalhados, podemos dizer assim, né, em outros municípios, em outras localidades, e aí torna-se necessário que aquele juiz principal, chamado juízo deprecante, do processo principal da jacência, ele vai mandar justamente esses ofícios para esses outros juízes, né? Para essas outras circunscrições espalhadas no que diz respeito a esses acervos que ali também foram encontrados. E esses novos juízes, podemos dizer assim, dessas localidades, que são juízes deprecados, eles também vão fazer o trabalho das diligências, né? Das chamadas arrecadações, dos arrolamentos, tá? Tudo ali vai ser formalizado
e no final essa carta precatória ela é devolvida para o juízo de origem com as informações que ali foram formalizadas, detalhadas, direcionadas, tá? Tu sabes, tu já estudaste isso em processo, né? Que os juízes eles podem tranquilamente formalizar precatórias, né? Para que ali alguma diligência seja realizada naquele juízo deprecado. E eu te expliquei isso, né? Eu acho que até coloquei a redação aqui, coloquei, que é o parágrafo 5º, né? Do 740, que vem justamente direcionar essa redação, essa explicação que eu comentei com os senhores, tá? E sempre, às vezes, alguns me perguntam, professor, mas pode ser que o indivíduo tenha deixado outros acervos espalhados? Claro, isso daí é perfeitamente possível, mesmo que tenha o domicílio principal dele, né, o último domicílio, mas se tiver, de repente, outros acervos espalhados, nesses outros locais também serão feitas todas as diligências necessárias, das chamadas arrecadações, né? E ali tudo vai ser formalizado e no final esse trabalho já concluído vai ser direcionado à devolução dessa carta, né? Vai ser obviamente formalizado para o juízo deprecante, o juízo originário, tá? E a aula passada, meu povo, eu fechei falando justamente, observando aqui no material, né? Só fazendo esse rápido feedback, para a gente daqui a pouco já iniciar. A aula passada eu fechei com aquela discussão acerca da eventual suspensão da fase da arrecadação. Eu não sei se tu te lembra que eu comentei para ti, né? O que foi que o senhor comentou, professor? Ah, sim. Sabe o que eu comentei? É que, de repente, pode surgir alguns interessados, eu coloco, por enquanto, entre aspas, na figura de herdeiros aparentes, né? Porque você pode criar uma aparência de um herdeiro, muito embora ainda precise comprovar essa sua condição. Então, por exemplo, surge um suposto herdeiro que vai querer confirmar justamente essa sua relação de parentesco com aquele de cujos, né? Com aquele falecido. E o que acontece, gente? Eu vou ingressar com um pedido, né? Eu vou ingressar com uma petição solicitando, em primeiro lugar, que o rito, né? O trâmite da etapa da jacência momentaneamente venha a ser suspensa. Tu já sabe a diferença, né? A suspensão é caráter temporário, né? Então, se eu me habilitar no processo da jacência com uma petição, óbvio, né, meu povo, que eu vou querer que o rito momentaneamente não vá passar adiante para uma nova etapa, que seja suspenso, para que esse juiz, né, o juízo, melhor dizendo, vá apreciar o teu pedido de habilitação, porque você já protocolou previamente, né? Você quer adentrar, você quer fazer valer a sua condição de herdeiro. E para isso você vai precisar justamente se habilitar. Claro, né? Aí eu também te expliquei o seguinte, que a gente até parou isso na última aula, né? Se de repente, né, não tiver nenhuma oposição, nenhuma crítica, partindo principalmente da iniciativa do próprio Ministério Público, do próprio representante da Fazenda Pública, né? De repente de qualquer outro interessado, se não tiver nenhuma oposição nesse sentido, nenhuma crítica contrária a esses pedidos de habilitação, tudo bem. O juiz competente ele vai momentaneamente suspender essa etapa para apreciar o seu pedido. Normalmente, nós vamos abrir uma instrução, né? O juiz competente ele vai ter que ouvir todos esses sujeitos, supostamente, entre aspas, que se consideram herdeiros, tá? Para que assim o juiz possa avaliar essa petição, possa dar o seu veredito e, de repente, quem sabe, né? Entender que o fulano de tal realmente é um herdeiro, tá? Então, é possível, né? De repente, se alguém te perguntar, mas vem cá, a fase da jacência, ela pode, de repente, vir a ser suspensa, né? É possível, sim. Você vai conversar com essa pessoa. Porque estamos falando de um rito processual. Como todo rito, ele não pode ficar parado, ele está sempre em tramitação. São atos processuais, né? Tudo ali está sendo feito. E durante esse momento, pode ser que alguém surja, de repente um companheiro, supostamente, de repente um cônjuge sobrevivente, né, supostamente viúvo, obviamente, né, ou qualquer outro herdeiro que supostamente esteja numa condição de relação de parentesco. Esses indivíduos, eles podem ainda querer tentar se habilitar. E a partir do momento que eles adentrarem, eles vão solicitar imediatamente que o rito da jacência momentaneamente venha a ser suspenso, para que os seus pedidos de habilitação, obviamente, venham a ser apreciados.
O juiz ele não pode passar por uma nova etapa, porque primeiro tem algo a analisar, né? Existe um comunicado, existe uma petição. Primeiro a gente avalia para que depois a gente passe adiante, né? Claro que a torcida dos herdeiros é para que os seus pedidos venham ser apreciados, olha, positivamente, né? Venham ser avaliados positivamente, tá? Enquanto isso, a fase está suspensa. Mas pode ser que, paralelamente, alguém está contestando, né? O Ministério Público entenda, não, o Ari ele está querendo se titularizar como herdeiro, mas, na verdade, ele não é. O Ministério Público vai tentar contestar isso. Se por um lado tem uma ação, claro, né, gente? Do outro lado tem uma defesa, né? De repente, o próprio representante da Fazenda Pública, porque tem interesse também no feito, né? Porque pode ser que lá na frente venha arrecadar definitivamente, ou que, de repente, qualquer outro herdeiro que já se habilitou previamente também possa contestar isso. Então, isso tudo são situações excepcionais, mas que podem tranquilamente ocorrer durante esse trâmite da herança adjacente. É só para deixar bem claro isso para vocês. E, salvo me engano, meu povo, minha pova, nós comentamos isso, né, lá na redação do parágrafo 6º, só para vocês recapitularem, que a gente leu, inclusive na aula passada, né, que não havendo nenhuma oposição, é possível que a gente venha solicitar uma suspensão da fase da adjacência. Esses supostos herdeiros estão tentando se habilitar, tá? Isso foi o que nós comentamos na última aula. Eu acho que nós comentamos, foi antes do feriado, né, gente? Salvo me engano, foi na quarta-feira. Aí nós fechamos aqui, né, nessa fase da eventual suspensão e arrecadação. Agora, dando continuidade, né, vamos imaginar, já agora falando da nossa aula de hoje, vamos imaginar que, de repente, tudo esteja transcorrendo normalmente, tá? De repente, até o presente momento, mesmo que alguém já tenha se habilitado, mas agora o próximo passo é justamente você buscar esse paradeiro desse suposto herdeiro, né? Muitas das vezes você vai obter a resposta desses supostos herdeiros até mesmo naquele relatório que previamente já foi anexado aos autos principais, que no caso é o chamado auto de inquirição e informação, né? Eu te expliquei isso na aula passada, né? A importância desse relatório. Porque pode ser que algum vizinho ali da redondeza, de repente algum confinante, né, ele queira contribuir com o judiciário, né, durante as diligências de uma inspeção judicial. Imagina, por exemplo, quando o juiz ele se desloca até esses ambientes, né, com a sua equipe. Pode ser que até o juiz se faça substituir, né, gente? Você se lembra que eu falei para vocês que o juiz eles podem até se substituir por um delegado, né? É uma situação também excepcional. Mas vamos imaginar que todos ali se façam presentes, né? Então o juiz ele vai agariar essas informações. Você realmente conheceu o fulano de tal? Esse fulano que faleceu deixou algum herdeiro? Supostamente algum filho, alguma esposa, etc, etc. Então essas informações que esses vizinhos, muitas das vezes, essas pessoas das redondezas, no local do domicílio desse finado, né? Se essas pessoas quiserem contribuir com essas informações, isso tudo vai ser formalizado no auto de inquirição, né, gente? Aí a importância desse relatório, dessa certidão, tá? É através, cuidado aí, se vocês quiserem até anotar, seria até importante o que eu vou dizer agora, tá? É através, gente, do auto de inquirição que a gente depois vai formalizar os chamamentos, as citações desses supostos herdeiros, tá? Então, eu estou te dizendo de antemão que o início da etapa da habilitação, meu povo, o pontapé inaugural já inicia através da ajuda da contribuição do chamado auto de inquirição e informação, tá, meu povo? Por favor, não esqueçam disso. Isso é óbvio, né, gente? Não é nem preciso gravar a lei. Se, por exemplo, o juiz inicia a sua inspeção em loco, está recolhendo as informações, aí o juiz ele olha para o escrevente. Por favor, formalize tudo isso, anote todas essas informações. Depois, vamos ter que formalizar através dos autos principais esse relatório. E é nesse relatório que está contido tudo ali, né? O que realmente aconteceu naquele dia, naquele horário, naquele local, naquela diligência que ali foi feita. Com relação às informações repassadas por aquelas pessoas que ali se encontram residentes, nas redondezas, né?
esses determinados vizinhos ou confinantes, né, que ali querem contribuir com a justiça para que informem essas possíveis informações acerca do paradeiro desses supostos herdeiros, né? Esses herdeiros existem, professor? Existem, mas até o presente momento ainda não se apresentaram, ainda, obviamente, não formalizaram as suas condições, né? Ainda não sacramentaram algo que já é inerente a eles próprios, as suas condições de herdeiros. Então, repetindo, o auto de inquirição, gente, ele vai contribuir para que a justiça vá agora, daqui para frente, trabalhar a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Vamos convocar essa galera, né? Vamos chamar esses herdeiros, tá? Vamos expedir, se for o caso, editais. Vamos expedir, se for o caso, citações por ARs. De uma certa forma ou de outra, eu vou ter que chamar essa galera aí, porque eles foram previamente já informados no auto de inquirição e informação. Já existe, por exemplo, um suposto paradeiro, uma informação do fulano de tal, né? Que, obviamente, apresenta uma relação de parentesco com aquele finado, tá? Então, nós temos que ir a fundo. A justiça precisa garear essas informações. E a primeira providência é justamente formalizar, proferir as convocações, né? As convocações por habilitações. Que seja, como já havia falado, o edital ou até para o AR. Tu já sabes a diferença do edital para o AR, né? Se houver informações detalhadas, precisas, bem minuciosas, identificadas. Por exemplo, nós sabemos, professor, que o fulano reside no município X, na rua Y, tá? É obviamente, supostamente filho daquele falecido. Tudo isso já está contido no auto de inquirição, né, gente? De repente alguém contribuiu para dar essas informações, algum vizinho ali da redondeza. É claro que o juiz ali não vai perder tempo com o edital, né, gente? Inicialmente vai mandar que seja formalizada uma citação por AR, tá? Óbvio, a partir do momento que não foi encontrada, aí você já sabe aquelas velhas regras da citação, né? Pode-se novamente renovar diligências, de repente a gente camba para uma citação por oficial de justiça, ou de repente até uma citação por hora certa, aquelas outras modalidades que os senhores e as senhoras já estudaram, tá? Mas, professor, pode ser que não, pode ser o contrário, né? Pode ser que o indivíduo realmente tenha uma noção acerca do paradeiro dele, mas não tenha a precisão onde realmente ele se encontra. Sempre aqueles verbos, né, da interrogação, né? Nós acreditamos, nós achamos, né? Nós não temos a certeza realmente se o indivíduo reside nesse ambiente. Aí o juiz, o que ele vai fazer, gente? Ele vai formalizar os editais, né? A citação por edital. Tanto de uma forma quanto de outra, tudo é consequência das informações previamente relatadas, onde, professor? No auto de inquirição e informação, tá? É desse relatório, é através desse documento que nós vamos iniciar diligências de análise, de procura, de chamamento, de convocação desses herdeiros. Tá? É bom até tu anotares. Isso é importante para vocês que estão em sala, para vossas excelências não esquecerem, tá? O procedimento de convocação, de chamamento desses supostos herdeiros, meu povo, inicia, né, através da ajuda, né, da contribuição das informações contidas no auto de inquirição e informação, tá, galera? Não esqueçam disso, porque o juiz ele vai se subsidiar desse relatório, para que aí ele decida. Eu vou iniciar pelos editais, que normalmente, regra geral, os editais sempre iniciam, porque muitas das vezes as informações não são detalhadas, são imprecisas. Aí o juiz ele vai ter que iniciar pelos editais, esperar toda uma contagem, toda uma finalização, até que, se for o caso, a gente chegue, de repente, quem sabe, né, até numa citação bem mais detalhada por oficial ou por AR, tá? Então, isso tudo deve estar contido onde? No auto de inquirição. Vai acontecer isso quando, professor? Durante a etapa da fase da jacência, meu povo. Tudo isso que eu estou te dizendo, o procedimento de chamamento desses herdeiros, a convocação desses supostos herdeiros,
sempre acontecendo durante a fase da etapa da jacência. Uma vez caiu isso na OAB, tá? Ah, quando é que vai acontecer? Em que momento o juízo vai chamar, convocar esses supostos herdeiros? A resposta é óbvia, né? Durante a fase, a etapa da jacência. Até porque nós estamos ainda nessa etapa do rito processual da jacência, tá? E aí, justamente, eu venho aqui com a redação dessa primeira discussão aqui, já olhando para o teu roteiro, né? Que a gente não pode deixar de não ver. Eu trago essa primeira informação aqui para vocês que estão acompanhando aí, né? Convocação por edital, professor, e prazo legal. E até a redação que eu coloquei aí no 741. Gente, é o seguinte, o que quer dizer? Depois a gente já vai ler, não se preocupem não, tá? O que acontece na prática? Normalmente, a primeira providência que os juízes mandam fazer é realizar a citação por edital, e atualmente, já que nós já temos o procedimento de processamento eletrônico, esses editais, eles também são eletrônicos, tá? Normalmente, os juízes competentes, eles lavram esses editais através dos próprios sites de busca dos próprios tribunais competentes, inclusive até na plataforma do CNJ, a lei está até falando sobre isso, tá? É um meio de você informar, é um meio de você publicar esses editais, né, professor? Sim, você vai publicar esses editais não só apenas fisicamente, mas atualmente você já inicia a publicidade desses editais através de um procedimento eletrônico, tá? Você vai utilizar de que maneira, professor? Você vai utilizar através dos sites, né, dos tribunais competentes, através da própria plataforma do próprio CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que ali vai existir um link específico, né, para que você formalize ali os editais de chamamento, de convocação desses supostos herdeiros, tá? Que acredita-se que existam, que eles têm uma relação de parentesco com aquele recurso, tá? Aí teve uma vez uma pergunta para mim. Sim, então tudo bem, a gente vai formalizar os editais utilizando dos sites, né, das plataformas, dos órgãos competentes, do CNJ, dos fóruns. E o tempo, professor? Aí a lei, aí foi quando eu respondi, né? A legislação até nos ajudou, né? Porque normalmente a gente vai ter que esperar finalizar a contagem desses editais, tá? Normalmente nós temos um prazo aí de 3 meses, tá, meu povo? Normalmente 3 meses é um prazo para que a gente espere finalizar toda essa contagem desses editais, tá? Que obviamente ali vão ser formalizados de uma forma eletrônica. A gente torce para que aquela vara competente, para que aquele juízo competente tenha uma flexibilidade com o sistema eletrônico. Esteja, obviamente, também atuando nesse viés. Porque nem sempre alguns fóruns estão adaptados, né, gente? Para trabalhar de uma forma eletrônica, mesmo que já exista a legislação bem já previamente, que já determina essa diligência eletrônica, tá? Mas aí você sabe, né, a questão da internet, a questão de você adaptar o sistema para esse procedimento, infelizmente nem todos os fóruns estão adequados a isso, tá? Então, aqueles que já estão avançados, aqueles que já estão com a sua modernidade, que já estão adaptados a assumir esse sistema, sem problema nenhum. Eu posso realizar ali a lavratura de editais, utilizando do sistema eletrônico, dos sites, a lei fala até sítios, né? Sítios é um endereço, é o chamado IP, né? Que qualquer procedimento eletrônico ali vai identificar. É um meio de prova cabal, né? O edital ali ele vai ser formalizado utilizando desses recursos tecnológicos. O prazo que o senhor falou, a gente espera 3 meses, tá? A contar, obviamente, da formalização do edital ali no sistema eletrônico, tá? Teoricamente, nós temos 3 meses. Professor, mas pode ser que alguém surja, tome conhecimento desses editais, dessas informações eletrônicas? Claro, né, gente? Até porque isso aí é perfeitamente possível, alguém tomar ciência dessa informação ali na internet, tá? Esse prazo, eu posso dizer que é um prazo total, eletronicamente falando. Mas pode ser que alguém surja até antes do tempo, para tentar buscar justamente a sua habilitação, tá? Mas a lei diz isso. Se houver necessidade da publicidade dos editais eletrônicos, a gente espera esse prazo de 3 meses, tá? Mas nem todos os fóruns estão adaptados,
professor. E aí, se de repente não tiver esse sistema? A lei também te diz o seguinte: bom, se não tiver, a gente volta para a velha regra, né, gente? O chamado edital físico. Quando você visita as secretarias das varas competentes, alguns fazem estágio, alguns já viram essa oportunidade, né? Normalmente existem aqueles papéis que ficam do lado de fora das secretarias, né? Que estão estampados, esses são os editais. Ali já está havendo ali uma publicidade, uma contagem de prazos, né? Nesse caso, levando em consideração que a vara competente não está adequada ao sistema eletrônico, da publicidade eletrônica. Aí a gente volta para a velha regra, né? Para o meio físico. Tá? Aí os editais são estampados fisicamente, né, perante a circunscrição, a secretaria daquela vara, e ali você também vai cumprir uma contagem. Tá? Teoricamente, a lei está dizendo quantos editais nós vamos precisar no aspecto físico, né, para que a gente espere esses herdeiros se habilitarem. Quantos editais, professor? Aí a lei está dizendo. Normalmente nós vamos ter que ter 3 editais. Tá? Cada edital estampado, gente, ali na parede, naquele quadro de avisos, teoricamente, cada edital ali vai ter 30 dias, tá? Então, hoje, por exemplo, hoje é dia 28 de abril, né? Vamos imaginar que hoje foi estampado o primeiro edital, tá? Esse edital que foi estampado hoje, teoricamente, ele vai perdurar durante 30 dias, tá? Para que esses 30 dias, gente? Para que a gente espere, para que a gente aguarde a suposta habilitação daquele herdeiro ali que está sendo convocado nesse edital. Tomara que esse herdeiro tome conhecimento acerca da sua veracidade, da sua condição. Tá? Óbvio, se não aparecer durante 30 dias esse suposto herdeiro, o que acontece? O juízo competente ele vai esperar mais um tempo de 30 dias, mais um lapso, como se fosse um intervalo, e aí, obviamente, finalizando esses 30 dias, também se ninguém aparecer, vamos para um novo segundo edital. Só aí nós já passamos 60 dias, né, gente? 30 dias do primeiro edital, mais 30 dias de intervalo, só aí já é 60 dias, né? Aí a gente vai para o segundo edital, professor. Sim, o segundo edital. Que também vai ter mais 30 dias para que a gente espere a habilitação daquele suposto herdeiro. Professor, já se passaram esses 30 dias. Ninguém apareceu. E agora? Aí, de novo, né? O juiz ele vai esperar um novo intervalo de 30 dias. Aí tu vai somando, né? 60 dias a primeira etapa, com mais agora 60, né? 30 dias do segundo edital com mais 30 dias de intervalo, só aí já foram 60 de novo, né? Totalizando, professor, nós já temos quantos? Nós já temos 120 dias, né? E aí, se nesse segundo intervalo ninguém também aparecer, vamos para o último edital. Total de 3, né, gente? Esse terceiro edital, qual é o prazo? Mais 30 dias, né? Se também ninguém aparecer durante esses 30 dias desse terceiro e último edital, o juiz ele vai esperar o último intervalo de 30 dias, né? Eu posso dizer que é o terceiro intervalo, né? Ninguém apareceu, gente. Só nessa contagem aí, faça as contagens comigo, né? Salvo me engano, nós computamos quanto, gente? 180 dias, né? Porque tu vai somar o prazo dos editais mais os prazos dos intervalos. Confere, gente? Às vezes eu não sou muito bom de matemática, mas eu acho que essa matemática aí eu gravei, tá? Tu soma os 30 dias dos editais com mais 30 dias dos intervalos. Tu vai totalizar quanto, meu povo? 180 dias, tá? Professor, ninguém apareceu durante esses 180 dias. E agora? O que acontece? Só tem uma saída, né? O juiz, ele na verdade não vai ter uma saída, ele vai ter duas. Primeira, ou ele renova diligências para renovar tudo de novo, para fazer uma nova recontagem, para que formalize novos editais, porque é possível renovar diligências para mais 180 dias, levando em consideração que, de repente, novas informações foram formalizadas nos autos principais da jacência. O próprio Ministério Público pode solicitar que seja renovado para mais 180 dias, né? Considerando novas, como já havia falado, né?
novos paradeiros de supostos herdeiros, novas informações, enfim, tá? O juiz pode renovar mais para mais 180 dias, sem problema nenhum. E aí me perguntaram uma vez, professor, vem novos editais? Sim, aí vai começar tudo de novo, né? Novas arrecadações, novos editais, todo o trabalho vai ser novamente formalizado, tá? Ou a segunda possibilidade, o juiz, diante da constatação, da comprovação, depois desse prazo de 180 dias que já foi computado, né? Se de repente chegar na seguinte conclusão que não existe realmente ninguém, tu já sabes a resposta, né, gente? A gente vai ter que formalizar o quê? A vacância. A declaração da vacância, tá? É isso que eu quero que os senhores e as senhoras, por gentileza, não esqueçam. Teoricamente, a fase da jacência, anotem isso daí, não me olhem só, tá? Teoricamente, a fase da jacência inicia com uma contagem introdutória de 180 dias. Tudo bem, meu povo, minha povo? Vocês estão me fazendo entender, tá? Repetition, traduzindo, repetindo. Teoricamente, a fase da jacência você inicia com 180 dias. A contar de onde? Do primeiro edital que foi formalizado. Tá? Esses 180 dias ele inicia obrigatoriamente, formalmente, com a lavratura do primeiro edital. Tá? Aí vem o primeiro edital, ninguém apareceu. Aí vem o intervalo, ninguém apareceu. Aí vem o segundo edital, ninguém apareceu. Segundo intervalo. Terceiro e último edital, professor. E finalmente o último intervalo, o terceiro e último intervalo. Ninguém apareceu. Formalizou 180 dias. O juiz vai ter duas saídas. Primeira, qual é que eu falei? Ou ele renova as diligências, né, para mais 180 dias. De repente, o próprio Ministério Público solicita isso, tá, gente? Diante de novas informações que foram constatadas. O trabalho precisa dar continuidade, tá? Ou não. Ou, de repente, o juiz fecha o ciclo e vai o quê? Declarar a fase da vacância. Tá? Aí, por isso que uma vez, professor, o senhor falou que, normalmente, a jacência ela vai percorrer durante um ano. Uma pergunta. Por que um ano, gente? Um ano é o prazo total. Um ano pode ser que o juiz tenha utilizado esse prazo total a partir do momento que ele resolveu renovar as diligências para mais 180 dias. Mas ele não é obrigado a fazer isso, tá? Ele tem a opção de renovar mediante as situações do caso concreto. Novas provas, novas informações. Há necessidade de renovar as diligências para mais 6 meses, para mais 180 dias. O próprio Ministério Público buzinou, né, no ouvido do Judiciário, a partir da iniciativa do fiscal, que é o MP. E aí renovou-se as diligências. 180 dias do primeiro com mais 180 dias é o quê, gente? 360 dias, né? Salvo me engano, 360 dias para a lei corresponde o quê? A um ano, tá? E é o prazo total da fase da jacência. Porém, o que eu quero que tu não esqueça, o prazo legal é 180 dias e o prazo total é 360 dias, que corresponde a um ano, tá? Tu me promete que você não vai esquecer disso que eu estou dizendo? O prazo legal é 180 dias, podendo ser renovado para mais 180 dias, totalizando um ano, totalizando 360 dias. Ok, meu povo, minha pova? Se cair no exame de ordem, tu promete que tu não vai errar isso? Se cair uma questão, o prazo total da jacência, considerando a renovação das diligências, o que tu vai me responder? Aliás, para o examinador, né? Um ano, né, gente? Agora, o prazo legal, o prazo que inaugura a contagem dos editais, é 180 dias, tá? Podendo renovar as diligências para mais 180 dias. Totalizando, meu povo, minha pova, um ano. 180 dias com mais 180 dias, 360 dias, tá? Isso fica a critério do judiciário, querer ou não renovar as diligências.
Pode ser que renove, pode ser que não necessariamente, já formalize e já reconheça a vacância, tá? Professor, isso tudo que o senhor está falando está na lei? Tá, gente, está na lei. Eu vou ajudar vocês. Porque não adianta a gente iniciar com uma leitura, né? A gente primeiro tem que explicar para que aí sim a gente confirme na leitura, tá? O que eu estou falando para Vossas Excelências está no artigo 741 do CPC. Tá? Convido agora os senhores e as senhoras a lerem comigo. 741 do CPC. Tá? Tá dizendo isso tudinho, traduzindo para a gente não esquecer. Tá? Olha que inicia a redação, gente. Olha o que está dizendo aí, ó. Ultimada a arrecadação. O que quer dizer ultimada, gente? Concluída. Fechou a fase da arrecadação. O juiz ele já tomou conhecimento dos acervos. O juiz ele já obteve informações do paradeiro dos herdeiros. Beleza, e agora, professor, o que a gente faz? A gente agora vai tentar formalizar as habilitações. Vamos convocar essa galera aí. Vamos chamar essa galera. Através das citações. Por edital ou, de repente, até por AR. Tá? Olha que está iniciando. Vamos lá. O juiz, dando continuidade aqui, né? O juiz ele vai mandar o quê? Expedir edital. Olha aí, inicia pelo edital, né? Porque, com certeza, a informação não está detalhada, né? E aí, professor? Esse edital, gente, vai ser publicado onde, gente? Na rede mundial de computadores, ou seja, na internet, tá? E aí, no sítio do tribunal. O que é sítio do tribunal, gente? No endereço eletrônico do tribunal. Cuidado com as nomenclaturas, meu povo e minha pova. Tá? A que estiver vinculado o juízo. Site do TJ, lá no endereço IP, né, na ID, tá? E aí, vinculado o juízo. E também esses editais vão ser publicados onde, professor? Na plataforma de editais do CNJ. Lá tem um link específico, meu povo. Depois, se vocês quiserem, depois da minha aula, acesse o CNJ e lá tem um link escrito editais. Vocês cliquem lá, tem todas as naturezas de editais ali. Editais de alienações, editais de jacência, de inventário, tem toda a você vai se saciar das naturezas de editais que tem ali, tá? E aí, gente, por quanto tempo esses editais vão sobreviver no meio eletrônico? Olha lá, vamos continuar. Onde permanecerá por 3 meses. Lembra que eu te falei isso, né? Nós temos que esperar finalizar o cômputo do prazo desses editais. Por 3 meses. Agora, o que a lei está dizendo? Ou, se não houver, não havendo sítio no órgão oficial e na imprensa na comarca, que é a imprensa na comarca? Normalmente, os jornais de grande circulação, né? Principalmente o Diário Oficial da Justiça, né? Não está associado ao procedimento eletrônico. O que vai acontecer, gente? Por 3 vezes, com intervalo de 1 mês, vai ser estampado esses editais, né? Para que os sucessores do falecido, os supostos herdeiros, venham se habilitar no prazo de 6 meses, ou 180 dias, tá? Contados da primeira publicidade. Essa segunda parte aí do artigo ela é bem interessante, tá? O artigo quer dizer o seguinte: se não tiver procedimento eletrônico, é o jeito a gente continuar os moldes antigos. Vai ser lavrados editais, agora físicos, né? E vão ser estampados justamente naqueles murais, como já havia mencionado. E aí vão ser quantos editais, gente? 3. Não é isso que está dizendo aí? Por 3 vezes, ou seja, serão 3 editais com seus respectivos intervalos, tá? Quanto é o intervalo? 30 dias. Então, hoje eu estampei o primeiro edital. Quando é que eu vou retirar esse primeiro edital, professor? Depois de 30 dias. Ah, professor, ninguém apareceu. Beleza, eu já vou colocar o segundo edital? Calma, não coloca ainda o segundo edital. Espera um intervalo de 30 dias. Tá? 30 dias foi o primeiro edital, com mais 30 dias de intervalo. Só aí foram 60. E aí, novamente, né? Vem o segundo edital, vem o segundo intervalo. Aí você já soma mais 60, né? Professor, ninguém apareceu ainda. Vamos para o último edital. Terceiro edital. Mais 30 dias. Professor, ninguém apareceu nesse terceiro edital. No cômputo, né? Na contagem desse terceiro.
Então, a gente espera agora só finalizar o intervalo desse terceiro edital. Totalizando tudo, gente, 180 dias. Ou seja, já se foram 6 meses. A contar de onde? Tudo isso iniciou de onde? Desde aquele primeiro edital que foi estampado lá naquele mural, lá naquela parede, daquela secretaria, daquela vara competente. Se ninguém apareceu, o juiz ele vai ter duas opções: ou declarar a vacância, ou renovar as diligências para mais 180 dias ou mais 6 meses. E 6 meses iniciais com mais 6 meses finais, 6 mais 6 é o quê, gente? É 12, né? E totaliza um ano. Tá? E aí, oficialmente, o cômputo do prazo total da jacência, que é um ano, é o prazo total, já estará finalizado. Se ninguém aparecer, imediatamente é a vacância. Tá? Vocês me entenderam como é que é feita essa contagem dos editais? Só para que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida, viu, gente? Tá? Não esqueçam disso. Para cada edital vai ter um prazo específico, juntamente acrescentando seus intervalos. Agora, uma pergunta que não quer calar. Eu vou ser obrigado a formalizar todos os editais? Claro que não, né, gente? Isso é muito relativo. O fulano de tal, de repente, ele pode se habilitar durante o intervalo de um edital para o outro. Durante o intervalo do primeiro edital para o próximo edital. Isso é muito relativo durante esse momento. Durante esses 6 meses, alguém pode aparecer. Por exemplo, a Isabela pode aparecer durante os 30 primeiros meses, ou os 40 dias subsequentes, tá? Ou, de repente, ela pode aparecer durante os 15 dias. Isso é muito relativo. Direito não é matemática, tá? Ela pode aparecer durante os 6 meses, ou, de repente, após os 6 meses, ou, de repente, até após um ano. Eu acho que vocês até me perguntaram isso, né? Se não me engano, alguém me perguntou. Professor, e se alguém aparecer depois da vacância? É possível, tá? Até depois da jacência. Tá? Uma coisa eu quero que você não esqueça. Estamos percorrendo um rito processual. Estamos percorrendo o rito da jacência, que, obviamente, é a oportunidade de chamar, de convocar a galera. Tá? Os supostos herdeiros que estão associados àquele determinado decúbito. Chegou a hora da gente tentar buscar o paradeiro dessa galera. Quem é que vai nos informar isso? Aquele relatório, né, chamado auto de inquirição e informação que já foi anexado no processo. Tá? Mas eu quero te dizer que não necessariamente a justiça ela vai ter que formalizar todos os editais. Teoricamente, nós temos que cumprir com 3. Mas pode ser que se alguém surgir antes, essa etapa da fase da jacência que vai crescer será momentaneamente suspensa. Até que o juiz informe, decida se realmente a fulano ou fulano é ou não herdeiro daquele decúbito. Tá? Ficou claro, galera? Essa contagem desses editais, alguém aqui ainda não entendeu? Ficou claro isso, gente? Como é que é feita essa contagem, tá? O intervalo de um edital para o outro, tá? A oportunidade da gente chamar esses herdeiros para se habilitarem, tá? Para tomar conhecimento das suas reais condições de herdeiros, tá? Eu quero que os senhores, por favor, não esqueçam. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, por favor, falem, tá? Mas eu quero saber de vocês se ficou clara a redação desse artigo 741, que de vez em quando ele é objeto de estudo até de concurso público. E não é só de OAB, não, tá? É importante que os senhores não levem essa dúvida para casa. Como é que realizamos a contagem da fase da jacência? Tá? Iniciando por um edital, ou de repente até para um AR, né? Que pode ser que a informação seja mais precisa, mas o primeiro impulso, a partir do momento que foi estampado o primeiro edital, começa oficialmente a contagem da etapa da jacência. 180 dias inaugurais. Claro, né? A gente torce todo mundo aqui para que alguém surja até antes desse prazo de 6 meses. Alguém se habilite a tempo, tá? Não havendo nem necessidade de renovar a diligência para mais 180 dias, de repente nem adentrando na fase da vacância. Vamos torcer para que alguém se habilite
a tempo, que não haja necessidade de esperar todo esse tempo, tá? Beleza, já que os senhores entenderam, dando continuidade aqui ao material, né, gente? Ainda tem coisa para falar, tá? Aí vem, né, gente, o parágrafo primeiro que eu coloquei no teu material, que é a localização do paradeiro desse povo. Esse parágrafo primeiro é muito simples, é quando alguém realmente já foi informado do seu paradeiro de uma forma detalhada, bem mais minuciosa. Por exemplo, eu já sei onde é que a Daniele reside. Daniele, supostamente companheira do fulano de tal. A Daniele mora na rua X, número da casa Y, que é um condomínio, a casa é assim, assado e cozido, o bairro é Z. Ou seja, as informações são detalhadas, né, gente? É óbvio que o juiz ele não vai formalizar inicialmente de tal, né, meu povo? Você inicia por uma citação via carta, por AR, tá? De repente, até se for o caso, solicitando a presença, claro, né, do senhor oficial de justiça, que é a regra geral, justamente você inicia por esse ato, tá? Então, o parágrafo primeiro é diante daquelas situações de locais certos, galera. O local é certo, eu sei realmente onde a Daniele se encontra, tá? Supostamente filha. Ela é filha do fulano, professor. Só que acho que ela estava viajando, eu não sei por que ela não, até o presente momento, eu não sei por que ela ainda não se habilitou naquele acervo deixado pelo pai, né? E, obviamente, ela precisa ser informada disso. Aí a importância da convocação dos chamados meios de citações. No caso da Daniele aí, vai ser uma citação certa, né? Uma citação por AR, tá? Bora ler, gente, o parágrafo primeiro aqui, para a gente confirmar o que eu estou dizendo, né? Olha o que está dizendo, parágrafo primeiro do 741, tá? Então, olha lá, verificada a existência, por exemplo, da Daniele, né, de um sucessor, ou, de repente, a Daniele se encontra na condição até de testamenteira, né? O professor ali deixou um testamento para ela, né? Olha aí, em lugar certo. Grifa, meu povo, essa palavra aí, pelo amor de Deus, grifem, tá? Porque a gente sabe onde a Daniele se encontra, que bom. Ela tem CEP, tem bairro, né? Tá tudo explicitado, detalhado. Que bom. E aí, gente, é edital? O que a lei está dizendo aí para ti? Facear a sua citação. Agora, sem prejuízo do edital. Por que sem prejuízo do edital? Porque se de repente esta citação, a gente inicia pela citação certa, pela regra do AR. Mas se de repente houver necessidade do juiz cambar ainda também para o edital, ele vai fazer isso. Porque pode ser que de repente aquela informação ali não seja verídica. Aquela informação do auto de inquirição a gente inicia. Mas pode ser que na prática, as diligências oficial de justiça, ele vai dar justamente o seu despacho, né? Ele vai formalizar ali a sua certidão. Prezado, excelência, fiz as diligências necessárias, mas ao chegar no local, nada foi encontrado. Não existe paradeiro, não existe senhora Daniele, não existe casa nenhuma, não existe número nenhum. Então aquilo ali já foi por águas abaixo, né, gente? A priori, as informações foram repassadas detalhadas no auto de inquirição, iniciamos pelo AR, né? Mas na prática, quando o oficial chegou lá, as informações foram totalmente inverídicas. Aí o juiz ele vai ter que novamente voltar para o edital. Na verdade verdadeira, o edital é a regra da citação da fase da jacência, tá, gente? Não vou mentir para vocês. Acho que vocês até entenderam, né? A gente inicia pelos editais, mas pode ser que uma situação, uma informação seja mais detalhada, ao invés de você iniciar pelo edital, vamos, de repente, iniciar pelo AR, né? Pelo oficial, pelo correio. Bora ver se realmente vai dar certo. Se der, beleza. Se não, a gente volta para a modalidade do edital. Que para isso é a regra que nós temos à nossa disposição. Tá? Mas o parágrafo primeiro, diante de localizações, situações certas, endereços precisos localizados. Tá? Aí o parágrafo segundo, que eu coloco também aqui no teu material, que eu estou observando aqui também com você, é quando nós temos aquela situação, vamos imaginar, por exemplo, que a Daniele, né, ela vive no Brasil, mas o pai dela, né, o de cujos, a origem, a naturalidade, ele não é brasileiro. Tá? A sua naturalização, ele é uma pessoa de outro país. Tá?
Ele nasceu em outro país, de repente até constituiu outros acervos nessa pátria, né, nesse outro país. E aí, professor, o que acontece? Pode ser que haja necessidade de buscarmos até o paradeiro de até, de repente, outros herdeiros que residam nessas determinadas localidades, nesses países também extranacional, né? E aí, gente, também, se a naturalidade, se a nacionalidade daquele de cujos for de uma nação estrangeira, a gente também pode solicitar o meio de citação da rogatória, né? Tu já estudaste isso lá no CPC, a chamada carta rogatória. Perfeitamente possível, tá? Também é uma possibilidade, porque não, nem sempre os bens estão precisados no Brasil. Pode ser que haja necessidade de você localizar bens espalhados extra-nação brasileira, né? E aí você vai ter que formalizar através do comunicado por carta rogatória, tá? E aí o parágrafo 2º, ele diz o seguinte: a primeira providência é você oficiar o consulado do Brasil perante aquela nação pela qual está associado aquele de cujos. Ah, ele nasceu nos Estados Unidos, professor. Pai do fulano de tal. Só que há supostamente rumores que ele tenha falecido até mesmo lá, muito embora tenha constituído uma família no Brasil, tenha constituído até acervos. Esses herdeiros aqui do Brasil, eles vão querer tomar conhecimento acerca da existência desses acervos que estão localizados nessa nação estrangeira. E quem é que vai ter que dar essa resposta desses acervos? É o consulado brasileiro, né, gente? Tu já estudaste isso, que é o princípio da extraterritorialidade, né? Que é a representatividade de uma nação através do seu consulado, tá? Então você vai ter que oficiar, né, o consulado brasileiro localizado lá nos Estados Unidos, considerando que aquele de cujos, né, autor daquela herança era um estrangeiro, mesmo que tenha constituído, de repente, uma família até aqui no Brasil. A Daniela entende, né, que ela tem, professor, eu também quero resgatar os acervos do meu pai, mesmo ele tendo nascido nos Estados Unidos, parece que ele deixou uma casa lá, então eu quero que seja oficiado o consulado para buscar diligências perante esses acervos que estão localizados lá nos Estados Unidos. E a saída é você oficiar o consulado, tá, gente? E a lei está dizendo isso aí no parágrafo 2º, né? Que você deve buscar através de rogatórias para que o consulado venha a ser acionado, tá? Só para desencargos de informação, justamente essa redação está dizendo isso, né? No parágrafo 2º, né? Só para você confirmar comigo, olha aqui. Quando esse falecido for gringo, né, for estrangeiro, tá? Será também comunicado o fato ao consulado, né, gente? Indubitavelmente, né, professor? Porque ali leva em consideração justamente esse critério da extraterritorialidade, para que você também busque informações, possíveis acervos que ali naquela pátria estrangeira, de repente, estejam associados, também estejam localizados lá. E aí quem é que vai te dar essa informação é o consulado, para que remeta essas informações para os juízos de origem aqui no nosso país, tá? Então isso é perfeitamente possível, vai depender se aquele de cujos era ou não estrangeiro, tá? Por outro lado, gente, olhando aqui no material de vocês, não esqueçam, por favor, além do que eu coloquei aqui, só recapitulando, tá? Esse próximo quesito aí, o julgamento da habilitação e conversão para o inventário. Isso daí é uma consequência, tá? Tu te lembras que eu iniciei até a aula agora aqui da tarde, te dizendo que a fase da adjacência pode, de repente, vir a ser suspensa. E aí, a suspensão está inerente àquele teu pedido de habilitação, né? Por exemplo, o fulano de tal ficou ciente da sua condição, tomou conhecimento que ele realmente é parente do finado. O que ele vai fazer, gente? Ele vai ingressar com pedido de habilitação. Ele vai tentar se habilitar nesse autos principais da adjacência. Aí é claro que ele vai solicitar que a fase venha momentaneamente ser suspensa para que o juiz venha julgar, apreciar o seu pedido de habilitação. Uma coisa é certa, é o que está dizendo essa redação aqui, depois eu vou discutir com você. Se de repente esse pedido de habilitação desse suposto indivíduo for apreciado positivamente, é o que todo mundo aqui está torcendo, para que realmente considere ele como herdeiro, nós não vamos mais falar em jacência, né, gente? A jacência é o quê? É uma fase de espera, de procura, é uma fase do desconhecimento. Agora, se o juiz entende que realmente, por exemplo, o Wagner, né,
ele é filho do fulano de tal, o Wagner conseguiu se habilitar, constituiu um bom advogado, juntou documentos, juntou meio de provas contundentes que comprovaram a sua condição de herdeiro, totalmente associado àquele de cujos, a sua relação de parentesco. Beleza. Então a gente não pode mais falar em fase de desconhecimento. O que a justiça vai fazer? Daqui para frente, né? O chamado efeito ex nunc, de hoje em diante, nós vamos agora converter o que era desconhecido para agora a fase do conhecimento, a regra geral, que é o inventário. Daqui para frente, o senhor Wagner está apto a formalizar, a concluir todo o seu trâmite agora nos autos do inventário. E o inventário, gente, diga-se de passagem, é a regra geral. A jacência é uma exceção à regra, tá? Então é isso que eu quero que vossas excelências não esqueçam. É o sonho, entre aspas, né, de todo indivíduo que quer se habilitar. Ele quer fazer com que a sua condição venha a ser reconhecida. Ele quer fazer com que o seu pedido de habilitação venha a ser julgado procedente. Ele quer fazer com que aquela fase da espera, desconhecimento, agora se converta para a fase da regra do inventário, que é a regra geral. Tá? Então, isso é o que está dizendo essa redação desse dispositivo aí do parágrafo 1º. Né? Existe até alguns indivíduos que vão assumir essa postura, essa conduta. Quem é que pode se habilitar? Normalmente os companheiros, né? Os cônjuges sobreviventes, os filhos, tá? Filhos bivitelinos ou univitelinos, unilaterais, de uma outra relação, não importa. Eu entendo que sou herdeiro necessário, eu tenho uma relação de parentesco com decujos, fiquei sabendo ontem, não sei, mas eu fiquei sabendo que o fulano de tal faleceu e eu entendo que ele é meu parente. Eu quero resgatar essa herança. Ah, foi inaugurada uma fase de desconhecimento, pois eu quero acabar com essa fase de desconhecimento e quero agora chegar na fase da regra. Qual é a fase da regra? É o inventário. Tá? Então, isso é o que a lei está dizendo, né? Se o juiz der uma sentença positiva, se o juiz entender que o fulano é herdeiro, beleza, vamos confirmar. Vai ser convertido o rito da jacência para o rito do inventário, tá? Claro que se a sentença for negativa, como toda sentença, né, gente, você pode recorrer da decisão, tá? Isso aí é a tarefa justamente daquele herdeiro que eventualmente se sentir prejudicado com isso, tá? Isso que eu estou dizendo, meu povo e minha pova, está prescrito onde? Eu coloquei no teu material, que é a redação do parágrafo 3º, né? O parágrafo 3º do 741, tá? Que é que está justamente informando isso para nós. Olha o que está dizendo aí. Julgada, né, professor? Julgada a habilitação do herdeiro, fulano de tal, né? Foi julgado procedente, de repente. Reconhecida a qualidade, de repente até do testamenteiro, pode ser que não necessariamente ele seja herdeiro, né? Mas de repente o Wagner ele até é testamenteiro, né? Eu deixei um testamento para ele, tá? Ou provada a sua identidade enquanto cônjuge, companheiro. O que vai acontecer? A fase da arrecadação da jacência vai ser convertida para quê, gente? Inventário, que é a regra geral. Cuidado com essa pegadinha do malandro aí, tá? Já dizia o velho ditado. A arrecadação para ser convertida para o inventário, vírgula. Tomara que a sentença seja positiva. Tomara que a sentença reconheça fulano como herdeiro, né, gente? Tá? É isso que a gente está torcendo. Tomara que o pedido de habilitação seja, apreciado positivamente, tá? Eu acho que até mandei para os senhores, não foi? Um modelo, não foi, gente? Modelo de pedido de habilitação. Mandei para vocês o modelo da ação de petição de herança. Me confirme se eu mandei no material, porque eu mandei os modelos para vocês, tá? Eu não sei se vocês receberam aí em anexo. Lá tem os modelos de comunicados de habilitação para jacência, habilitação para o inventário, ação de petição de herança, que é o que nós vamos discutir amanhã. Aí você vai pegar aquele modelo de habilitação para a herança jacente, aí você vai utilizar daquele modelo para tentar convencer o juiz que realmente você é herdeiro. Se aquele teu pedido for julgado procedente, o juiz converte para a fase do inventário, tá?
que é a regra geral. Se for negativo, a sentença, aí você pode recorrer, tá? Tudo bem? E aí eu quero que você, por gentileza, já que você está com o material aí na tua mão, no computador, coloca, assim, uma pequena observação. Tu associas esse parágrafo terceiro, tu associas o parágrafo terceiro com a redação do parágrafo 6º, né, do 740, porque o parágrafo 6º do 740 é aquela redação que a gente já falou, né, da suspensão, né, da arrecadação. Por que vai ser suspensa a arrecadação? Porque alguém vai ingressar com pedido, né? Então, em primeiro lugar, eu vou ingressar com meu pedido solicitando que a fase venha a ser suspensa, para que depois o juiz venha apreciar o meu comunicado, tá? Então, só repetindo, depois tu faz um link aí, uma setinha, desse parágrafo terceiro com o parágrafo 6º do 740, tá? Só para vocês não esquecerem, porque um está associado ao outro. Você vai suspender com o propósito do juiz analisar o teu pedido. Só para você não esquecer disso, tá? Beleza. Ficou claro isso, gente? Deu para entender? Beleza. Agora aqui no material, eu também coloquei aquelas informações da Fazenda Pública, né? Não te esquece, que tu já sabes, né? A Fazenda Pública, ela teoricamente, ela vai arrecadar definitivamente os acervos depois de 5 anos, tá? É até a redação que eu coloquei aí desse artigo que está no teu roteiro, do 1822 do Código Civil. Depois de 5 anos, a Fazenda Pública irá arrecadar definitivamente aqueles acervos. Beleza. Esses 5 anos, a contar de onde, gente? Desde o falecimento do fulano de tal, tá? Só para desencargo de informação, muitas das vezes alguns alunos perguntam, professor, qual é essa fazenda pública? Depende. Depende daquela área, né? Se aquele determinado espólio, ou posso dizer, aquela herança, está localizada em uma área que pertence à União Federal, quem é que vai arrecadar definitivamente, gente? É a própria União Federal, tá? Se aquela circunscrição, até a lei está dizendo isso, né? Se aquela circunscrição, aquela área pertence ao município, quem vai arrecadar depois de 5 anos? É a Fazenda Municipal. Depende da natureza da circunscrição. Quem é o ente competente, dono daquela circunscrição, daquela área, que vai arrecadar definitivamente aquele acervo. Tá? A lei está dizendo, né? Pode ser a União Federal, pode ser o Distrito Federal, pode ser o município. São os entes competentes que vão arrecadar. Depois de 5 anos, a contar justamente da abertura acessória do falecimento de alguém. Não é porque hoje o juiz declarou a vacância, e aí amanhã a fazenda já arrecada. Cuidado que eu já te falei isso. Isso é muito relativo, tá? A sentença da vacância não significa dizer que automaticamente a fazenda pública já vai arrecadar. Calma. Primeiro nós temos que realmente saber de antemão se o prazo desses 5 anos já foi ou não finalizado. A contar de onde o prazo de 5 anos? A contar, professor, do falecimento de alguém. Se já foi finalizado, beleza, a fazenda arrecada. Se não, ainda dá tempo de alguém se habilitar, normalmente os herdeiros necessários. Tá? Deu para entender isso? Então, isso é muito relativo. Levar-se-á em consideração a contagem a partir do momento do falecimento. A fazenda arrecada definitivamente depois desses 5 anos. Tá? Isso depois vocês lerem com calma, por favor, está na redação desse artigo 1822. Tá? E aí, não te esquece, somente vai se habilitar na condição de herdeiros necessários, mesmo que depois perpasse para a fase da vacância. O juiz já deu a sentença da vacância, mas quem ainda pode se habilitar? Somente os herdeiros necessários. Tá? Somente eles podem ingressar com pedido de habilitação, mesmo depois da fase da vacância. Tá? Isso é bom deixar bem claro. Até tem um artigo que fala sobre isso. Tá bom? Aqui ainda, continuando no teu roteiro, os credores, né, gente? Tu sabes que nem sempre o espólio, a herança, é créditos. Mas pode ser que haja débitos. Tu acha que os credores vão esperar de braços cruzados? Óbvio que não, né, gente? Eles estão tendo dificuldade de arrecadar os seus créditos. Que é pior, né? Uma herança inoperante, uma herança que ninguém surgiu como responsável para gerenciar o pagamento desses credores. O que eles vão fazer, gente? Eles vão buscar uma ação de cobrança,
vão tentar se habilitar nesse rito da própria jacência. Quero chamar a atenção de vocês que isso vai acontecer no próprio rito da jacência, ou muitas das vezes até no rito do inventário, tá? Tanto no rito quanto no outro, o credor ele vai tentar se habilitar. O credor vai tentar buscar o seu quinhão, vai buscar o seu ressarcimento. Claro, né, gente? Respeitando sempre os limites do que aquela herança tem a oferecer. Por isso que eu coloquei depois essas redações aí que vocês vão verificar com calma, né? Porque os credores têm toda a competência do mundo para buscar os seus quinhões. Respeitando o que a herança tem a oferecer, com base justamente naquilo que foi formalizado, né, que existe. Por exemplo, a dívida é 1 milhão, mas a herança, depois de ter sido avaliada, professor, somente chegamos ao patamar de 500 mil. O que resta aos credores, gente? Infelizmente, eu sei que eles vão ter prejuízos, mas a lei é clara. Está aqui a lei, olha, artigo 1821 do Código Civil. Depois vocês vão ler aí o artigo 1821 no Código, tá? A lei é clara. Os credores vão se habilitar, levando em consideração, os credores vão se habilitar, levando em consideração o que a herança tem a oferecer. Tá? Isso, infelizmente, é uma regra para eles. Alguns podem sofrer um prejuízo. Tá? Agora, os credores se habilitam de que maneira? Através dos seus pedidos, suas petições de cobrança, as chamadas ações ordinárias, né? Ações comuns. Tá? Eles podem se habilitar, conforme eu já falei, tanto no rito da jacência ou no próprio rito do inventário. De uma certa forma ou de outra, para tentar resgatar o seu crédito. Tá? Então, cuidado com isso, hein? Isso é pergunta de exame de ordem. É possível que os credores possam se habilitar na fase da jacência? Sim. Nem sempre é só a fazenda pública, nem sempre é qualquer interessado, mas os credores, os terceiros, podem também buscar resgatar os seus créditos. Eu vou acionar a herança jacente, para que ela venha me ressarcir com aquele meu respectivo quinhão pela qual eu tenho direito a receber. Tá? Outra informação aqui no teu material, por favor, não esqueçam, com relação aos colaterais. Herdeiros colaterais não são herdeiros necessários. Já sabe disso. Os herdeiros colaterais, com base nessa redação aí desse parágrafo único, cuidado, gente. Se eu sou um primo do finado, se eu sou um tio, sobrinho-avô, se eu sou, de repente, o fulano de tal, um tio, um primo de segundo grau, seja lá que natureza for, que nem existe, né? São as velhas nomenclaturas, tio-avô, sobrinho, neto, enfim. Esses colaterais, eles têm que se habilitar enquanto existir jacência. Enquanto existir fase da jacência. Da feita que o juiz formalizar a fase da vacância, gente, declarar a fase da vacância, essa galera aí, infelizmente, não tem como mais se habilitar. Eles não são herdeiros necessários, tá? Indubitavelmente, eu tenho que percorrer o tempo necessário à minha disposição, tá? Então, se obviamente eu estou fora dessa condição de herdeiro necessário, se eu não estou naquele rol, né, lá do artigo 1845, eu não sou filho, eu não sou ascendente, também não sou cônjuge ou companheiro, eu sou um herdeiro legítimo, mas não necessário. Eu tenho que ter cuidado com o momento que eu vou ter que me habilitar. Enquanto existir jacência, beleza. Da feita que eu adentrar para a vacância, haverá uma decadência do direito. Tá? Onde é que está isso, professor? Depois vocês vão verificar essa redação aí do parágrafo único do artigo 1822. Tá? Que a redação é bem clássica, ela é bem direta para os herdeiros colaterais. Eles têm que percorrer e observar o momento certo para que eles possam se adequar a isso. Tá? Além disso, aqui no material de vocês, eu coloquei outras informações. Cuidado, tá? O destino desses bens arrecadados definitivamente, vamos imaginar que a Fazenda Pública tem arrecadado definitivamente esses acervos, e agora? Para onde é que vão esses bens? Aí vem essa redação do artigo 3º, né? Desse decreto 8.207. O destino, normalmente, é a Fazenda Pública investir, principalmente no ensino, né, o ensino superior, o ensino universitário, na educação. Tá? Então, se eu arrecado um bem definitivo, por exemplo, a União arrecada, né, depois de 5 anos, o que a União vai ter que fazer com esse bem, gente? Tá? Teoricamente, a lei está dizendo, né, temos que investir
no ensino superior, muitas das vezes até profissionalizante, tá? Agora, claro, né, existe uma finalidade específica. Claro que na prática nem sempre, infelizmente, muitas das vezes a fazenda ela cumpre, tá? Mas é só para desencargo de informação, para vocês não esquecerem, o destino desses bens arrecadados após o prazo da arrecadação definitiva de 5 anos. Teoricamente, esse artigo 3º está dizendo, né? Tem que haver um investimento no ensino superior, na educação profissionalizante, tá? Para que venha satisfazer o interesse da educação e do alunado como um todo, tá? Só para a gente não esquecer essa redação aí. Por outro lado, por favor, durante esse estágio da fase da jacência, é possível também que o judiciário venha dilapidar, venha, de repente, realizar algumas alienações. Acho que até cheguei a comentar isso contigo em algumas aulas anteriores, tá? Isso está até prescrito aqui na redação desse 742, que depois vocês tranquilamente podem até verificar aí no VEDMECON, né? É porque, gente, é o seguinte, existem alguns bens que, de repente, já estão sofrendo uma eventual depreciação. Imagina, de repente, uma herança de bens não duráveis. Gêneros alimentícios, por exemplo, algum armazém, algum mercado, e o fulano ali ele era administrador e deixou ali várias caixas de alimentos, etc. e tal. Então, galera, isso é um problema muito sério, né? A justiça precisa buscar uma solução de imediato. Alguém vai ter que assumir essa competência, no caso o curador, que vai gerenciar, mas o juízo está entendendo que esses bens podem, a qualquer momento, sofrer uma eventual imediata depreciação. Prejuízo total. Então, o que acontece? Diante dessa constatação, bens, muitas das vezes, que vão não só ser depreciados, mas que para o judiciário acabam se tornando bens muito caros, né, de você conservar, dispendiosos, o que acontece? O juiz ele manda até realizar atos de leilões, alienações, tá? Alguém, para terceiros, se alguém se subsidiar dessa arrecadação, desse dinheiro arrecadado, vai ser direcionado para o judiciário, vai ser aberta uma conta judicial específica, gerenciada pelo curador, na espera que alguém, tomara que alguém surja, algum suposto herdeiro, para que depois venha se habilitar nesse dinheiro arrecadado, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, bens móveis, bens imóveis, de repente até alguns animais semoventes, né? A lei está dizendo isso, animais, bens hipotecados que não tem mais condição de saldar aquela hipoteca, né? Toda essa gama de veracidade desses acervos, é possível que a justiça venha realizar um ato de alienação, realizar atos de leilões para terceiros. Aí, tu já sabes, né? O dinheiro arrecadado vai ser transferido para uma conta judicial para ser gerenciado por aquele determinado curador, até que definitivamente entregue, né, para aquele suposto herdeiro que conseguisse se habilitar, que comprovar sua condição, tá? E a lei também está dizendo o seguinte, olha, existem alguns bens até de natureza personalíssima, tá? Aqui até coloquei, né? Alguns bens não serão inicialmente alienados, serão alienados posteriormente, chamados bens personalíssimos, tá? De repente, alguma fotografia, algum selo deixado pelo finado, o que mais? Nós temos também alguns determinados objetos pessoais, né? Enfim, todos esses objetos de natureza personal, subjetiva, a priori, eu não posso já alienar. Existe uma exceção, tá, gente? A justiça primeiro espera acabar com todo o rito da jacência. Toda a arrecadação, todo o arrolamento. Ah, excelência, foram encontradas umas fotografias, alguns selos, foram encontrados alguns objetos pessoais, né? Algumas joias, etc. Vamos fazer o seguinte, vamos, em primeiro lugar, para esses objetos personalíssimos, de caráter bem mais subjetivo, vamos deixar eles, por enquanto, de escanteio, né? Vamos deixar esperar finalizar a fase da jacência, e se de repente ninguém também aparecer, já na fase da vacância, aí a gente vai fazer da mesma regra que nós fizemos para aqueles outros bens. A gente também procede à alienação deles. Leilão, no caso, tá? Então, esses bens personalíssimos, eu posso te dizer de imediato que, a priori, eles, no momento, não são de imediato vendidos. Mas, no segundo momento, depois que chegarmos na vacância, aí sim abre-se um precedente, tá? Até a lei está dizendo isso, e depois você também pode dar uma observada, né? Aí na redação desse parágrafo, até coloquei, né?
no parágrafo 2º do artigo 742, tá? Por fim, gente, por favor, não esqueça as últimas observações finais aqui do rito da jacência, tá? Até coloquei aqui no teu material. Após expirar esse prazo da jacência, a jacência, o prazo completo dela termina em 1 ano, tá? Eu acho que vocês já me perguntaram sobre isso. Professor, e se alguém aparecer depois de 1 ano? A gente torce para que seja o herdeiro necessário, tá? Após 1 ano é o que, gente? O juiz reconhece a vacância. Mas se, de repente, alguém aparecer mesmo depois de 1 ano, tomara que seja um herdeiro necessário associado ao finado. Porque se for um herdeiro legítimo, mas não necessário, tu já sabes a resposta, né? Já lemos lá, já verificamos lá no parágrafo único do 1822, lá no Código Civil, né? Herdeiros colaterais, mesmo sendo legítimos, mas não são necessários. E aí já haverá uma decadência do direito para eles. Só podem dar andamento, mesmo já na fase da vacância, quem estiver na condição de herdeiro necessário. Tá? Por isso que eu coloquei aí, após expirar o prazo, é o 743, né? Somente vai ter a condição de se habilitar, professor, quem estiver na condição de herdeiro necessário. Cônjuge, companheiro, filhos, notoriamente reconhecidos, né? E aí eles podem buscar suas habilitações mesmo depois na fase da vacância, tá? Por outro lado, aqui, não te esquece, pode ser que haja a possibilidade de vários pedidos. Incrível que pareça, por exemplo, a Karina, a Isabela, o fulano, todo mundo ingressou com pedido de habilitação. Tem mais de um pedido, professor? Não tem problema nenhum. O juiz competente ele vai analisar todos, levando em consideração aquele último pedido protocolado. Aquele último pedido protocolado, tá? Nós vamos tomar como paradigma para depois o juiz observar a retomada da futura contagem desse prazo da suspensão da jacência, tá? Então, se são 3 pedidos, o último que foi protocolado vai ser levado em consideração como paradigma essencial para que depois seja retomada a contagem da fase da jacência. Vai ser recontado, levando em consideração justamente aquele último pedido que foi ali formalizado o seu protocolo. Mas todos, eu te garanto de antemão, todos vão ser analisados pelo juízo competente, havendo mais de um pedido. É perfeitamente possível. Ou você ingressa ali de consórcio, né? Ou pode ser que não necessariamente. São 3 ações, professor. São 3 ações distintas. Todas as ações, todos esses herdeiros se acham na condição, estão associados ao decujus. Eles entendem que são herdeiros. Tá? Tudo bem. Havendo mais de um pedido, não tem problema nenhum. O juiz ele vai analisar. E a contagem vai ser retomada a considerar daquele último pedido protocolado. Tá? Com base na redação desse parágrafo 1º do 743, depois você também vai formalizar a sua leitura. Tá? E não te esquece, criatura divina, por favor, mais uma vez, a partir do momento que o juiz reconhecer a sentença da vacância, não te esquece, somente vai se habilitar quem estiver na condição de herdeiro necessário. Tá? A lei está dizendo até aí, né? Ações diretas, que está nessa redação desse parágrafo 2º, 743. Que é ação direta? É o que nós vamos estudar a partir de amanhã, né? Os herdeiros, eles podem tranquilamente buscar uma petição de herança, os herdeiros necessários no caso, né? Porque o juiz já reconheceu a sentença da vacância. Então, professor, eu vou buscar agora uma petição de herança para tentar me habilitar. Tudo bem, tá? Desde que você comprove se a sua condição de herdeiro é necessário, existe uma saída. Enquanto não se arrecadou definitivamente, eu posso ainda buscar minha habilitação, mesmo o juiz tendo reconhecido uma sentença de vacância, tá? E aí, é claro, o herdeiro necessário, os credores, tá? Esses interessados, eles podem ainda buscar suas habilitações nas suas respectivas ações, tá? Certo, gente? Então, a fase da jacência termina com a sentença da vacância. A vacância, por sua vez, terminará com a arrecadação definitiva em prol da fazenda pública ou, de repente, se alguém ainda conseguir se habilitar a tempo. E aí, obviamente, a gente fecha essa fase de desconhecimento, porque alguém conseguiu comprovar sua condição de herdeiro. Tá? Amanhã, quinta-feira, eu vou falar da chamada petição de herança.
que é outra ação que esses herdeiros necessários, principalmente, vão se subsidiar para tentar ainda buscar suas habilitações. Aí amanhã eu vou explicar para vocês o que se trata dessa ação, como é que ela vai ser discutida, tá? Aí amanhã a gente vai falar da prescrição dessa ação, todos os detalhes. É uma aula bem direta, bem light, para que na outra semana a gente já inicie o estudo do Testamento. Tá bom? Certo, gente? Alguma dúvida? Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Não esqueça de formalizar a frequência de vossas excelências até as 5 horas, tá? E amanhã a gente se vê, já dizia o Chaves, né? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Hoje eu passei só 6 minutinhos, que as nossas aulas eu estou estendendo até para 4h30, né? Vocês estão vendo isso. E aí não esqueça depois de vocês colocarem a frequência de vocês até 5 horas, tá? Amanhã eu espero vocês. Capítulo 5, estudo da petição de herança. Já está aí no material, aí na plataforma, tá bom? Grande abraço a todos. Como dizia o velho ditado popular, até